O docente do Departamento de Letras da UFSCar e poeta vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Poesia de 2016, Wilson Alves Bezerra, está lançando um novo livro, Malang Malanga, 30 poemas para ler no exílio. É quase um trava-língua para quem está aqui no rádio, hein, Wilson? Boa tarde. Adorei o trava-língua. Boa tarde, Marina. Boa tarde, os ouvintes da CBN, César, Fernando. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Um prazer é nosso, Wilson. Wilson Alves Bezerra, que está lançando então esse novo livro, Malanga, 30 poemas para ler no exílio, que é um livro que nasceu de um poema de 2010, é isso, Wilson? Isso, Marina. Esse livro que você fez menção, Vertigens, que eu ganhei o Jabuti em 2016, eu fiz uma experiência nele, escrever um poema misturando francês e português. Para que ficar misturando língua, né? Isso podia ser uma pergunta. Porque eu acho que tem uma coisa da condição do estrangeiro, do desterrado, do exilado, aquele que perdeu o seu lugar, a sua casa e também a sua língua. Então, como a poesia é feita de linguagem, eu escrevi aquele poema, e aquilo me pareceu muito que rendia, sabe? E aí agora eu fiz um livro com 30 poemas para falar dessa condição nossa contemporânea de se sentir exilado. Quantos de nós, brasileiras e brasileiros, não nos sentimos hoje como se a gente tivesse perdido o nosso país, né? E por tudo isso que vocês estão aqui noticiando na CBN e a gente vê todos os dias. Então o livro ele fala um pouco disso também, Marina. Hoje, quando eu fui dar um dos destaques do Giro CBN na nossa programação, Wilson, eu comentei exatamente isso, que eu queria te perguntar de que exílio que a gente está falando nesse livro. Qual é o exílio que você quer trazer com esses poemas que você seleciona para o livro Malanga? E você já começou a comentar a respeito disso, né? Não necessariamente é o exílio físico, mas um exílio dentro da sua própria realidade. Muito boa pergunta, Marina. Eu ouvi você na apresentação, há mais ou menos uma hora atrás, fiquei pensando, ela vai me fazer essa pergunta. E, e é o seguinte, Marina, o Brasil, na formação dele, a gente não pode esquecer que a gente teve aqui a chegada dos portugueses, dos outros piratas europeus, dos escravizados africanos. Então, o Brasil ele se funda no exílio, num exílio de uma grande massa de pessoas. E com o fim da escravidão, a gente nunca teve no Brasil políticas para incluir as populações negras e os afrodescendentes na sociedade. Então, a gente produziu uma grande marginalidade, a gente produziu uma parte importante da população que está à margem de todas as políticas públicas, da educação, da cultura. Essa é uma dimensão. Eu acho que outras são aquelas desse grande deslocamento de pessoas que a gente tem pelo mundo inteiro, desde o começo do século XX, final do século XIX, principalmente. Então, eu falo de um exílio aqui dentro do país, e como eu trabalho com isso de misturar várias línguas, português, espanhol, francês, inglês, também falo dos mexicanos nos Estados Unidos, de brasileiros em Portugal. Então tem esse exílio internacional, esse que a gente também vê no noticiário o tempo todo, mas tem essa condição de exilado dos brasileiros e das brasileiras. Então, eu quis trabalhar com isso a partir da língua, a partir da operação com as línguas, de maneira que, assim como você brincou, né, o nome desse livro é um trava-línguas, essa condição de falar, opa, mas o que é esse negócio que eu estou lendo? A minha ideia é que isso esteja presente no livro inteiro, em todos os poemas do livro. E isso é muito interessante, né? Porque você acaba misturando línguas, criando uma língua que não existe, mas que você lê e você fica ali tentando descobrir. E eu queria saber o que é Malanga? Só fazer um comentário sobre o que você disse antes. Tinha essa ideia de uma língua utópica, né, do Esperanto, que estava muito em moda ali pelos anos 70, 80. Eu brinco que a língua que eu criei no meu livro é o desesperanto. Essa nossa condição de Cabe bem para a desespero. realidade de hoje.
Exatamente, exatamente. Você tinha perguntado, eu acabei esquecendo, me O que é distraí. malanga e malanga? Ah, perfeito. Então, como tem essa coisa de misturar muitas coisas, malang em francês é minha língua, mas malanga, por exemplo, é um tubérculo. Em espanhol, é o nosso cará aqui no Brasil. Só que se você pensa malanga e malanga, isso tem uma sonoridade. E a pessoa pode fazer as associações dela, pode pensar em outras coisas. Então, tem essa ideia lúdica também de provocar quem está lendo e falar, mas o que é isso que eu estou lendo aqui? Então acaba criando já todo um ambiente propício para a leitura e até para a leitura na linguagem do desesperanto. Adorei essa definição da língua do livro. É um livro que você pensou a partir de um poema de 2010. A realidade de 2010 para cá mudou bastante e os poemas eles foram se adaptando ao longo dos anos com a realidade que a gente ia vivendo? Muito interessante, Marina. É, a gente vive, eu concordo com você, né? Essa última década, principalmente os últimos anos, foram muito difíceis, né? Na política, na cultura. Eu acho que eu não posso deixar de falar disso. Essa notícia que vocês trouxeram desse vereador Moisés Lazzarini, ter que passar todo esse tempo que vocês passaram, e muito bom que vocês tenham passado, porque a gente ter jornalismo sério, local, em São Carlos, é super importante. Alguns anos atrás, sem uma rádio como a CBN, aqui em São Carlos, poderia acontecer uma live dessa, com essa quantidade de absurdos desse vereador, e isso não ia poder ser discutido publicamente, não ia poder se mostrar o ridículo disso. Então, a gente tem visto esses discursos fascistoides cada vez mais crescendo, essa defesa da ignorância, mas tudo isso, de uma certa forma, também é um eco da nossa tradição escravocrata, colonialista, patrimonialista. Então, eu acho que os poemas acabam sempre voltando a isso. Tem um poema muito triste que eu não queria ter escrito e ele, de uma certa forma, ele até destoava um pouco do livro naquele momento, que é do Ricardo, que era um catador de papel lá em São Paulo. Ele dormia sempre ali na rua Morato Coelho, em Pinheiros, e ele foi morto pela polícia a queima-roupa. Isso foi um acontecimento, talvez 2015. Aí eu perguntaria para nós e perguntaria para quem está escutando a gente, quantas pessoas nessa condição de fragilidade, das mais diversas possíveis, já não foi assassinada nesses últimos 5, 6 anos. Então, o Ricardo, por mais que seja um poema ali de um fato determinado, é alguma coisa que vai se atualizando todos os dias. A gente viu isso acontecendo em Jacarezinho agora, esse ano, de uma matança dentro de uma favela sem nenhuma justificativa, né? Então, infelizmente, eu acho que esse tipo de poesia que eu estou escrevendo, Marina, ela fala do presente, mas ao falar do presente ela se projeta lá desde o começo da nossa história e, infelizmente, isso continua atual anos depois, né? Wilson, a gente tem a pergunta de alguns dos ouvintes aqui para você. Vou Oba. começar pela pergunta do Hélio, que ele diz, ele quer saber se o livro ele faz uma conexão entre as poesias ou se cada poesia é independente. Muito bom, Hélio. Obrigado pela sua pergunta. Os 30 poemas, eles são independentes, mas eles são escritos na mesma linguagem, a partir de uma mesma perspectiva. Então, e eles são poemas em prosa. Então você pode ler isso como uma história também. Tem um fio condutor. Há um fio condutor entre as poesias. E Sim. você comentou, e eu queria perguntar até para você, Wilson, como você vê isso hoje? Você é um professor do Departamento de Letras da UFSCar. A gente sabe que dentro da universidade pública
o financiamento tem diminuído ao longo dos anos, né? Tem ficado mais precário o trabalho dos professores. E eu queria saber a respeito da divulgação científica e da divulgação literária para quem também está dentro das universidades. Você é Prêmio Jabuti, já ganhou na categoria Poesia em 2016, a gente até comentou, com o livro Vertigens. Agora está lançando um outro livro, tem outras publicações. Dentro do campo universitário, para quem está se arriscando nessa área, para quem você vê seus alunos, outros pesquisadores, o incentivo ele existe para chegar de fato na população, essas publicações? Olha, Marina, a gente tem um esforço grande, assim, a universidade, falando para quem está escutando a gente aqui em São Carlos, a gente sempre pensa, quando a gente está de fora, e a gente pensa no filho, a gente pensa na gente mesmo, eu vou entrar na universidade para fazer um curso de graduação. Então a gente pensa no ensino. Mas a universidade tem toda a pesquisa que tanto tem aparecido agora, nesse momento de crise sanitária. Essa pesquisa precisa de financiamento público, privado. Então, é muito contraditório o que disse o vereador, vou ter que voltar a isso, Moisés Lazzarini, dizendo, cadê os pesquisadores que não fizeram pesquisa? Está se fazendo pesquisa para a Covid no país inteiro. E uma das grandes dificuldades que a gente tem é falta de financiamento do governo. Então, isso aí é que tinha que se perguntar, né? Onde é que está o financiamento para que a universidade possa cada vez mais produzir o seu potencial. Então, falei do ensino, falei da pesquisa, e um terceiro lugar da universidade, uma terceira missão da universidade, é a extensão universitária. É aquilo em que a universidade tenta dialogar cada vez mais com a sociedade. Então, o meu trabalho, falando pessoalmente do que eu faço, o meu trabalho como tradutor é um trabalho de fazer a literatura chegar na sociedade. Esse ano passado, eu traduzi uma poeta argentina, suíço-argentina, chamada Alfonsina Storni. Primeira vez que ela foi publicada no Brasil. Nos anos 20, ela tinha poemas feministas que circulavam pela Argentina. Então, fruto de um trabalho de pesquisa, eu traduzo um livro, faço um estudo sobre ela e tento colocá-la aqui em discussão para os leitores e leitoras do Brasil. Tem um outro projeto muito interessante na universidade, chamado Informa SUS, que ele tenta filtrar as notícias sobre a pandemia e mostrar para a população o que está se discutindo sobre a pandemia, tentar ajudar a população a identificar as fake news. Esse projeto é tocado por gente do meu departamento, pela professora Fernanda Castellano, pelo professor Roberto Baronas, pelos professores do curso de medicina. Tem uma equipe enorme trabalhando nisso. E a gente tem muitas outras coisas dentro da universidade de tentar chegar cada vez mais à população, para que a universidade possa estar cada vez mais, eu sei que a gente está longe disso, mas que para a universidade possa estar cada vez mais de portas abertas para a sociedade, para que não permita que um cidadão qualquer fique ali na porta fazendo bravatas e falando absurdo sobre o que se faz lá dentro. A gente está há 1 ano e 2 meses da pandemia, todas as docentes e docentes da UFSCar continuam trabalhando remotamente, todos os dias. A gente mantém as pesquisas na graduação, na pós-graduação, na extensão universitária, e a gente precisa ser visto, precisa ser reconhecido, para que não se venha dizer, não, na universidade ali é um bando de gente alienada que não faz nada, ou que só faz politicagem. Então, acho que quanto mais a sociedade conhece a universidade, mais a sociedade se sente parte dela e respeita. Wilson, quem quiser adquirir, voltando ao livro agora, mas claro que tudo isso se liga, né? Quando a gente fala de pesquisa, de universidade, de literatura, tudo isso está interligado. Quem quiser adquirir, quem quiser ler Malanga e Malanga, como faz? Quem quiser ler Malanga e Malanga, nós temos nas livrarias, todas as livrarias do ramo aí pela internet se encontra facilmente. Mas eu queria te pedir uma coisa, Marina, eu queria ler um poema para o público, porque o rádio também é um jeito de fazer a poesia, a arte chegar nas pessoas. Claro. Ótimo. Então eu vou ler esse poema 20, esse poema que eu dediquei para esse catador de papel lá de São Paulo, Ricardo.
É o fim dessa lenga-língua da litania, do miserere e da matilha, da novena, da dezena, da centena, da milícia. Celebrai a inutilidade da poesia. É o fim. Hoje que a polícia matou Ricardo com 2 tiros, na frente do Pão de Açúcar, na luz cinzenta da tarde, hoje, sim, hoje, 2 tiros. Não em legítima defesa, not in the war of Iraq, but in my place. Matou com rapidez, no peito, com 2 tiros. Não no passado colonial, não no monte de açúcar que se chamava pão, nem na senzala, não. Namorato Coelho, a da elite descolada. Não a do bandeirante com os 20 mil índios na corda. E libre policia, nascido no Capão livre, free like you, like me, mas Ricardo, para que passear com papelão reciclado, se nem o poema ao lado te enxerga? De hoy hasta el fin de los días, vano afán, ciego, sordo y sombrío. Se el afán desarricó da picada de la flor, no hay pinheiros em pinheiros. Ricardo, como sabes, acá es territorio ajeno, não seu. Que vengan los turistas a pasear el safari de los prietos delante de la pizzería, cerca del mercado burgués. Venham todos vocês, los que puedan, los que quieran. Já não existe este país, já não é de nadie, não é de nada, já não custa nada esse país. Que lindo. Wilson Alves Bezerra, muito obrigada. Eu que agradeço, Marina, um grande abraço para você. Todo mundo continua se cuidando. Nosso país tem que sair dessa situação.